Bom, a questão do sofrimento é fundamental no budismo, né? O Buda histórico, Siddhartha Gautama, ele parte da questão do sofrimento humano, especificamente o sofrimento mental, para observar esse sofrimento e propor uma solução para ele, né? Nós temos no budismo as 4 nobres verdades. A primeira verdade é justamente o reconhecimento de que o sofrimento existe, então é a verdade sobre a existência do sofrimento. Só que o termo sofrimento, na verdade, ele é muito genérico, né? E no budismo, a palavra em Pali correspondente, que é um idioma muito antigo da Índia, é dukkha. E dukkha significa literalmente insatisfatoriedade. Ou seja, como que nossa mente, como é que nós nos tornamos insatisfeitos e por isso sofremos nessa nossa vida. Então o Buda vai olhar para isso e vai propor uma solução, né? Primeiro, antes, ele vai identificar a causa, a raiz do sofrimento, que é a segunda verdade nobre. Então a primeira é: existe sofrimento, e a segunda verdade nobre é: qual é a causa do sofrimento? Ele propõe então, como sendo a causa, a nossa reatividade ansiosa, ânsia. Ânsia de quê? De apego ou de aversão. Então, quando uma cena, uma situação qualquer se apresenta, geralmente, quando nós não temos treinamento mental, nós ou tendemos a nos agarrar àquela coisa, a pegar ou a fugir. Essas duas posturas provocam sofrimento mental. E aí, então, ele enuncia a raiz, a causa. A terceira verdade nobre é de que existe uma possibilidade de, se não extinção, pelo menos atenuação desse sofrimento. Né? Por quê? Porque ele é causado. Se tem uma causa, se eu retirar essa causa, que é o apego ou a aversão, então eu vou ter uma atenuação do sofrimento. E a quarta verdade nobre é o caminho para realizar isso, que é o famoso caminho óctuplo, que tem 8 aspectos. Muito bem. Então, o tema do sofrimento mental, ele é o núcleo da prática budista, mas não porque nós ficamos ali presos a esse fato. Há uma proposição de uma transcendência do sofrimento. E como é que nós fazemos isso? Quais são as ferramentas, quais são as estratégias para que isso aconteça? A meditação é a principal delas, né? Então, a presença lúcida provocada pela atenção plena, que por sua vez é desenvolvida pela prática de meditação. Então, essas posturas, essas práticas, vêm como um antídoto para o sofrimento. Então, veja, há sofrimento, mas há uma possibilidade de nós nos colocarmos, nos posicionarmos de tal forma que nós podemos diminuir e até mesmo extinguir esse sofrimento mental, né? E detalhe que nós vivemos num momento onde há muito sofrimento mental. Ansiedade, depressão, estresse, burnout, que está muito presente hoje em dia. Então, embora o ensinamento seja milenar, a sua aplicação, acho que ela nunca foi tão necessária como nos dizem que vivemos. Então é dessa forma, o sofrimento é o cerne da prática, nós sempre praticamos com o olhar para atenuar, transcender o sofrimento e buscar o que se chama de uma pacificação interna, né? De uma ausência de conflito que esse sofrimento gera. Então o sofrimento, ele é o nosso, ao mesmo tempo, combustível de prática, que nós entendemos que ele existe, mas também ele é nosso trampolim, né? Nós não ficamos parados, presos ali. Nosso trampolim para transcendê-lo. Então acho que essa é a essência da prática budista. Olha, ao longo desses mais de 20 anos, né, lidando com a prática, com muitas pessoas, eu já ouvi muitos, mas muitos relatos de pessoas que falam, que trazem, que manifestam que houve uma mudança enorme, uma liberação enorme do sofrimento mental, né? Não é fácil, não é um passe de mágica, não é uma coisa que é para amanhã, é um trabalho que requer um tempo, uma maturação, mas os relatos, né, que eu acho que é o principal indicador que nós temos, né, quando a própria pessoa se manifesta. Os relatos que eu já ouvi a respeito da prática e dos seus benefícios, das suas mudanças, né, que são provocadas nas pessoas,
são dos mais variados. Então eu vejo, por exemplo, pessoas que aprendem a lidar com as suas questões pessoais de uma forma mais eficiente, por exemplo. Então a pessoa tem um trauma, tem um medo, tem uma ansiedade, tem um apego, e ela começa a entender o mecanismo daquele sofrimento mental por meio da prática da meditação, e essa prática de meditação vai dando para ela lucidez suficiente para ela entender, enxergar essa questão de uma outra forma. E essa mudança da cognição, da forma como você vê a situação, gera uma mudança comportamental. Então, toda mudança comportamental, ela está conectada com uma mudança cognitiva. E por isso que a prática de meditação, que basicamente é a prática de você se ver com mais clareza, você vê a sua mente, as suas emoções, ver como é que você está reagindo, repetindo as coisas. Então, essa visão de si mais clara traz uma mudança totalmente significativa e necessária para qualquer transformação, né? Então, assim, as transformações que eu vejo são de alívio de sofrimento, de liberação da dor emocional e principalmente do fortalecimento. Eu vejo que as pessoas se tornam mais seguras, mais fortes internamente, mais tranquilas, lidam melhor com as situações que muitas vezes vão acontecer, porque a vida é complexa, a vida tem situações, traz situações muitas vezes que vão nos contrapor, né? E lidar com isso de uma forma leve, até bem-humorada e às vezes, inclusive, com tranquilidade, é fundamental. E eu acho que tudo isso, todos esses temperos que eu estou falando, né, a prática da meditação traz. Então as mudanças que eu tenho visto são mudanças profundas, significativas, comportamentais e cognitivas, que as pessoas que praticam por um maior tempo, né, vão apresentando. Eu mesmo, né, eu posso falar da minha história, né, que foi uma história de transformação profunda, né, de uma forma de ver o mundo, que eu era muito rígido. Eu sou físico de formação, então eu vim da academia científica, então com uma visão muito racional, muito fria, muito analítica, muito pesada. E isso foi aos poucos se transformando numa visão, numa percepção mais aberta, mais sutil, mais leve, mais suave, mais intuitiva. Então são mudanças subjetivas, mas que refletem diretamente no objetivo do comportamento.